Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus. Mais uma vez aqui, Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ID de Jesus, né? A gente vai falar um pouquinho de entendimento, né? E relacionado aos futuristas. Esse cumprimento do ID, né, com os apóstolos. Os cristãos futuristas, né, acham que o evangelho do reino não foi pregado na sua totalidade. Ou seja, os discípulos não cumpriram o ID de Jesus, e que isso só irá se cumprir num futuro incerto. Porque o que a gente sempre fala aqui, né? Se não pregar que vai acontecer, que já aconteceu, mas que vai acontecer ainda, a igreja não sobrevive, entendeu? Bom, a questão maior é essa. Isso é uma mentira, lógico, né? Pois o ID não diz respeito a alguém hoje, a você, a mim, não. Quando a Bíblia fala a respeito de mundo, ela está falando de mundo de Israel. Não tem nada a ver conosco hoje, nada a ver. No sermão profético aprendemos com Jesus que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Isso está em Mateus 24:14. De acordo com Paulo, escrevendo no final dos anos 50, meados dos anos 60, o evangelho já tinha sido pregado às nações, toda a terra, todo o mundo e toda a criação. O mundo para o qual o evangelho se destinava era o mundo de Israel, que estava sob a antiga aliança. Foi o que nós acabamos de falar, né? Quando você fala mundo, é o mundo de Israel. Hoje nós temos esse mundo. Então quando você fala mundo, se fosse escrito ontem, para nós hoje, né? Mas não. Isso foi lá mais de 2000 anos, nos anos 70, primeiro século. Podemos ver o cumprimento e a expansão do Evangelho do Reino, nas cartas de Paulo. Os pastores detestam as cartas de Paulo. Em Romanos 10:18 diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, o certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, Israel. Romanos também vamos lá, Romanos capítulo 16, versículo 26. Lembre-se, sempre assim, que se eu falar Romanos capítulo 16, versículo 26, leia no mínimo o capítulo todo, para você entender do que se trata. Texto sem contexto é um pretexto para heresia, e é o que é pregado hoje. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou, agora se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16, 26. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. O ID, tá? Colossenses, mais adiante, no capítulo 1, né? Mais adiante, no verso 23. Da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Isso no grego, criatura kitsis, né? Que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 23. Esse Evangelho do Reino foi para as nações, porque foi aí que o mundo da antiga aliança, dos descendentes das tribos de Israel,
os descendentes de Abraão, né, haviam sido dispersos naqueles últimos dias da antiga aliança. Vamos lá. Sempre digo também uma canetinha, um papel. Então veja esse vídeo várias vezes. Vamos anotar aqui muitos versículos, porque eu só falo a base de versículos. Não creia naquilo que o Hélio entende. Não creia no que eu, Hélio, estou falando. Mas entenda, procure nos versículos, ok? Para ver se por acaso nós temos ou não temos razão. Vamos lá. Deuteronômio 4, 27, 28, Deuteronômio também 30, verso 1, e Jeremias capítulo 30, verso 11, Miqueias 5, capítulo 5, versículos 7 e 8, Daniel 9, 7, Atos 2, 5, Tiago 1, capítulo 1, verso 1 em diante. E 1 Pedro 1, 1 também. Isso tudo foi o que nós acabamos de falar agora. O Evangelho do Reino foi pregado às nações, porque foi aí que o mundo da antiga aliança e dos descendentes das tribos de Israel, os descendentes de Abraão, né, haviam sido dispersos naqueles últimos dias dessa antiga aliança. Então é exatamente esses versos que a gente acabou de dizer aqui. Tudo que restava era o fim que viria, que Jesus disse que aconteceria na geração deles, né? Em Mateus também 24, 34. Na geração deles, pronto, é Israel, o mundo, Israel. E que João disse que aconteceria em breve. Poxa, breve 2000 anos é brincadeira, né? Que breve é esse? Nem breve de tu é. Isso está em Apocalipse 1. Em breve. Breve é breve, não tem como, né? Breve o ano que vem? Não. Breve o século que vem? Também não. O tempo, né? A geração, o tempo, a sua geração daquela época lá. E as pessoas destinadas ao Evangelho, aqueles sob a lei, né? Judeus e descendentes gentios das tribos de Israel, chegou ao fim nos anos 70. A salvação para os discípulos significava, ou seja, israelitas, né, serem resgatados do pecado, a violação da lei, né, da maldição da lei que somente Israel tinha e estava sob. Seus inimigos, sua geração perversa, a ira de Deus. Tudo isso foi cumprido no primeiro século, né? A ira de Deus foi derramada sobre a geração de Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre a geração de Jesus. Veja, Mateus 16, 27 e 28. Mateus 23, 36. Lucas 19, de 41 a 44. E Lucas 20 a 24. O julgamento segundo as obras de cada um, ainda naquela geração. Isso também a gente se encontra em Mateus 16, 27 e 28. Mateus 16, 27 e 28. As 12 tribos que seriam julgadas, né? Mateus 19, 28 e Lucas 22, 30. Esse grande julgamento, lógico, né? Ele aconteceu em 70 depois de Cristo. Em Mateus capítulo 13, verso 30, diz assim: deixe que ambos cresçam juntos até a colheita, e na época da colheita eu direi aos ceifeiros: junte o joio primeiro e amarre-os em feixes, para que seja queimado, para ser queimado, mas coloque o trigo no meu celeiro. O joio, aqui nós entendemos como joio e bodes, né? Bodes. Os judeus e israelitas incrédulos foram separados do trigo, das ovelhas, né? Os judeus e os eleitos da diáspora e israelitas que responderam o Evangelho com fé. Jesus usou o inferno, Geena, né?
que é o Vale de Inom, localizado nas redondezas fora de Jerusalém. Como uma metáfora para o julgamento dos judeus e israelitas impenitentes do primeiro século. E isso não diz respeito a nenhum de nós hoje, você e eu, ok? Jesus disse aos escribas e fariseus, Mateus 23, 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno, Geena, tá? Figura de linguagem. Em alguns versículos depois, vemos quando eles experimentariam isso, em Mateus 23, 36. Nós lemos 33, né? Verso 33 de Mateus 23, agora alguns versos à frente é 36. Em verdade, eu vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Aquela, ok? Mas não. Os cães gulosos aí, os sacerdotes, quando fala essa geração, já inculca em você esta geração. Esta. Tem nada a ver, nada a ver. Só lê Romanos. Ou então as cartas de Paulo, né? Se o seu pastor não lê para você, se você ainda está preso aí nesse alçapão, leia. Aí você vai ver, você vai descobrir a verdade e ela vai te libertar. E isso, inclusive, está dizendo todos esses versículos que a gente fala aqui. Eu falo tanto do novo, quer dizer, eu falo do antigo que já aconteceu no novo, entendeu? Agora, eles sempre pegam-se o antigo, Gênesis, Deuteronômio, Mateus, Malaquias, e sempre o antigo. O novo não existe ainda. Eles vivem, é como se o novo não existisse ainda. Por isso que eles são denominados os futuristas, né? E dizem que, entende, pode ter uma retórica boa, né? Sei lá, no Silas Malafaia da vida e tal. Convence as pessoas, inculca as pessoas, hipnotiza. O Hélio já não tem isso, porque eu sei da minha posição em Cristo. 40 anos é uma geração, naquela época é uma geração, né? 40 anos depois o julgamento veio para os judaístas da antiga aliança, o povo que Jesus advertiu, de acordo com um historiador judeu do primeiro século chamado Joséfo. 600 mil corpos de judeus mortos foram jogados na Geena durante o julgamento simultâneo com o retorno de Jesus em 70 DC. Tudo isso foi cumprido no primeiro século. Jesus pôs fim ao pecado e a lei que imputava o pecado desapareceu. Eu quero aproveitar o ensejo. Aqui nós vemos tudo sobre o índio de Jesus, né? Quer dizer, existem passagens, é só ler com entendimento. É que geralmente as pessoas, assim como eu no passado, o que foi pregado, Mateus 23, 33, tá bom? Serpente, raça de fibras, eu ficava só aí, entendeu? Foi pregado só isso aí, eu ficava só aí. E ia no entendimento, na explicação, na interpretação de quem estava pregando. Mas não. Lembra de Martinho Lutero? Quando leu Romanos capítulo 1, ele falou, peraí, mas já está tudo certinho aqui, como é que fala de indulgência, de não sei o que, você tem que pagar para... Não, peraí, Jesus já morreu na cruz, ele já fez por nós tudo isso. Então foi um entendimento. Aí que vieram as 95 teses e tudo mais e tal. Mas uma pessoa, ele foi buscar entendimento, não fica prestando atenção nesses cães gulosos aí, que o interesse deles é só dinheiro. Eles não estão nem aí para a sua alma. O seu espírito não está nem aí. Ele não prega a verdade. Às vezes até parece que é verdade, né?
É brincadeira, viu? Eu nem sei o que dizer, nem sei. Dias atrás, eu dei aqui um exemplo, eu falei a respeito de medo, né? É por medo que muita gente está na igreja, porque tem medo de ir para o inferno. Mas inferno eu já expliquei. Vai no Google, busca, que está lá, Geena, Hades, tal, é inferno e sepultura. Ah, mas se eu morrer eu vou para o inferno. Todos nós vamos para a sepultura. E depois? Em Eclesiastes capítulo 12, diz que é o seguinte: a carne fica, ela volta para o pó da terra, sepultura, certo? E o espírito volta para Deus. Se volta, é porque já esteve lá, tá certo? Com Cristo lá na cruz. Muitos hoje querem servir aos judeus, ao Cristo judeu em sua carne. Aí como que ele está em você? Ah, e Cristo? Não, ele está no meu coração. Ah, então como ele está no seu coração, se você vai buscar ele na igreja? Jesus, em Gálatas capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5 está dizendo que foi para a liberdade que ele te libertou. Nos libertou, certo? Libertou, livre. Aí ele diz ainda, sai dela, povo meu. Mas não, você está livre, está na rua, e de repente não está nesses calabouços, né? De repente alguém cumpre esse ID aí que já foi, há muito tempo, já foi cumprido, a gente leva para a igreja, para a prisão, tá certo? Aí eu dei um exemplo aqui de um camponês que estava mais propriamente a caminho de Constantinopla, né? Mais propriamente, Constantinopla. E a caminho, uma senhora pediu-lhe carona. E ele deu carona para ela, lógico. E como ela tinha aquele semblante pesado e tudo mais e tal, isso suscitou uma pergunta na mente dele. Quem era ela e o que eu sou dona da cólera. Então desce, eu não vou te dar carona não. Desce. Não, porque não sei o que, ela o convenceu. Então, deu-lhe um punhal, falou, se eu não cumprir com a minha palavra, você vai, me mata, eu te busco, procuro você onde você estiver para você me matar, me apunhalar. E assim foi, quando chegaram em Constantinopla, lá para cá, ele para lá, então ela disse que isso aí ia contaminar 5, para que morresse 5 pessoas. Tá, mas aí, no final, no frigir dos ovos, foram 120, mas 115 pessoas morreram. Aí ele foi atrás dela. E antes de matá-la, né? Ela falou, não, eu preciso pelo menos dar um minuto para mim explicar. Eu cumpri a minha palavra, foram só 5 pessoas que eu matei. Não, morreram 120. Eu falei, não, mas não foi 120 que eu matei 5. 115 morreram de medo. Então é que teve alguém que veio perguntar para mim, aí peraí, se não tomar vacina, se não sei o que e tudo mais e tal, você morre. Mas tem gente que está morrendo. Não estou dizendo que não tem que tomar, não tem que se proteger, não é isso não. A questão é que às vezes mesmo com isso, morre. Porque é vontade de Deus. Agora, se Ele quer que você viva 200 anos, pode vir qualquer praga que for aí. Não vai te acontecer nada. Vi esses dias atrás aí um acidente, eu vi na televisão um acidente onde de repente um caminhão imprensou contra um ônibus, um carro no meio imprensou, né? Sobrou nada. O cara com os pontinhos no nariz, braço, tá ali sossegado. Ei, é Deus. Se Ele tiver no barato que você chega, minha graça te basta, bye. Bom, eu quero dizer para vocês que, seguinte, a graça, como sempre, é a desgraça da religião e vice-versa, né? E, novamente, eu digo a respeito de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É para isso que nós estamos aqui. Deus não te deu espírito de medo. E se o medo bater a porta, já sabe, né?
Manda aí a fé atender e pronto. Porque se ele não te deu espírito de medo, é porque na realidade é o seguinte, esse medo que te acompanha, que você aceita, é aquilo que pregaram lá atrás para você e você crê. Tem tantos escravos. Mas vamos lá. Vamos passar uma paz de cal, vamos encerrar. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, a geração de Israel, nos anos 70. Amém? Espero que esses versículos, todos esses aqui, vocês pesquisem, né? Façam comentários. Gostou? Preencha, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Mais pessoas precisam ver essas coisas, porque às vezes tem pessoas que não lê. Se você não lê a Bíblia, você vai ficar à mercê de quem lê, e aí ele pode interpretar para você do jeito que ele quiser, tá bom? Graça e muita paz e até a próxima.